Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, as leituras que vamos escutar neste domingo convidam-nos a refletir sobre a qualidade da nossa fé. Nós sabemos que a nossa fé às vezes é fraca, mas hoje vemos no Evangelho o relato da cura de duas mulheres pelo poder da fé. Estamos unidos como comunidade que celebra a presença do ressuscitado e queremos estar realmente unidos a toda a Igreja, em especial aqueles irmãos que nos acompanham através da RTP, aqueles que estão em situações mais difíceis, os doentes, os privados de liberdade, os nossos irmãos imigrantes. Estamos unidos na mesma fé. Pelas nossas faltas, peçamos agora perdão para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Não foi Deus quem fez a morte,
nem ele se alegra com a perdição dos vivos. Pela criação, deu ser a todas as coisas, e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo e a experimentam naquelas que lhe pertencem. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, deveis também sobressair nesta obra de generosidade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito. A quem tinha colhido muito, não sobrou, e a quem tinha colhido pouco, não faltou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença.
Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam-lhe: vês a multidão que te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: a tua filha morreu, porque estais ainda a importunar o mestre? Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: Talita cum, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Sentar um bocadinho. Queridos irmãos e irmãs, estamos no final do ano pastoral, cujo tema na Diocese de Lisboa, nós todos já sabemos de memória, foi fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé. Um tema que nos enriqueceu pessoal e comunitariamente e que se vai tornar certamente um lema de vida. A Palavra de Deus como lugar onde nasce e se fortifica a fé. Inspirados pela Palavra, procuramos hoje e sempre agir em conformidade com a vontade de Deus, através da leitura dos sinais dos tempos. Por isso, reunimos-nos cada domingo, como hoje, para escutar a Palavra bela e eterna. Que lição podemos tirar para as nossas vidas? Na breve reflexão que vos proponho, quero destacar o tema da generosidade. Todos, enquanto batizados, somos chamados a assumir esta atitude, tendo como referência a infinita generosidade de Deus Pai, que enviou o seu Filho unigênito para que, como ouvimos na primeira leitura, toda a criatura recuperasse o destino original, o bem e a imortalidade. O tema da generosidade surge com evidência na segunda leitura. Paulo motiva os membros da comunidade de Coríntio para que sejam genuinamente generosos na coleta que ele realiza em favor dos cristãos mais pobres de Jerusalém. Quais são as razões de Paulo? Por que é que ele incomoda homens e mulheres que vivem noutro país, falam outra língua, estão inseridos noutra cultura? Por que esta preocupação em ajudar os pobres? Em primeiro lugar, Paulo entende que eles devem ser generosos simplesmente pelo facto de serem cristãos. Diz Paulo: já que sobressaís em tudo,
deveis também sobressair nesta obra de generosidade. A generosidade é a caridade em ação. É um modo de agir de quem ama e se preocupa com os outros. É a marca de uma comunidade, de uma vida cristã amadurecida. A fé esclarecida tende sempre para a generosidade. Assim, percebemos que a comunidade que se reúne para celebrar a presença do ressuscitado, desde muito cedo se organizou tendo os necessitados como o centro das suas preocupações. No tempo de Paulo, as muitas comunidades espalhadas por vários países tinham os olhos postos na situação concreta dos pobres. Ao longo da história da Igreja, sobressaem nesta área nomes como São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá, são modelos inspiradores de generosidade. Hoje, nas nossas paróquias, movimentos, associações católicas, continuamos a pôr diante dos nossos olhos o cuidado dos mais pobres. Eles são o centro das nossas preocupações. Seremos merecedores do qualificativo comunidade generosa? Sobressaí na generosidade, porque há mais alegria em dar do que em receber, porque somos chamados a amar concretamente, não em palavras e de boca, mas de verdade e em obras. Qual é a razão para o agir generoso? Paulo responde-nos: a razão é o próprio ser de Deus, que, sendo rico, fez-se pobre por nossa causa. Jesus é a perfeição da generosidade, aquele que se compadeceu dos pobres e dos doentes. Na passagem do Evangelho que escutamos, numa descrição detalhada e viva, Marcos intercala relatos da cura de duas mulheres sem nome. A primeira vive um prolongado calvário há 12 anos. Ela já gastou tudo o que tinha em vários médicos, mas não ficou melhor. Ouve falar de Jesus e aproxima-se dele com fé, e é recompensada. A segunda mulher, uma jovem de 12 anos, pelo pedido insistente do pai, é resgatada da terra dos mortos. Basta que tenhas fé, diz Jesus. Basta que tenhas fé para que seja possível o milagre. Marcos insiste no número 12, número que representa a totalidade das tribos de Israel. 12 é também o número dos apóstolos. 12 serão as estrelas da bandeira da União Europeia. 12, a totalidade. Sem Jesus, o corpo esvai-se em sangue. Sangue de possíveis guerras. Sangue inocente que pode ser estagnado pelo reconhecimento e aceitação de Jesus como Messias. Sem Jesus, o sujeito, uma nação ou um conjunto de nações, perde o vigor, torna-se um corpo moribundo. Precisamos da presença de Jesus, o generoso curador, para recuperar a saúde. Finalmente, Paulo explica qual é a finalidade da generosidade. Diz-nos claramente: trata-se de procurar a igualdade. Paulo promove nas várias comunidades que ele fundou um peditório em favor dos pobres de Jerusalém, tendo Jesus como modelo para que haja mais igualdade entre os batizados. Através da partilha, a comunidade esforça-se para repor a igualdade original querida por Deus, pois no princípio Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, isto é, em igualdade. Como é bela e nobre esta preocupação, aliviar o fardo dos outros através da nossa ajuda, procurar a igualdade. A desigualdade foi e é um atropelo à vontade do Criador. Para usar uma linguagem da primeira leitura, foi por inveja do demónio e dos seus partidários que a desigualdade se instalou nas relações entre os homens.
Digamos, no atual modelo económico, por exemplo, sabemos que a inveja, o egoísmo, a cobiça converteram-se em motores da economia. A solidariedade, a preocupação com os pobres são vistas, em contrapartida, como travões ao crescimento económico e são finalmente contraproducentes para alcançar uma situação de bem-estar de que todos possam um dia beneficiar. Há uma clara inversão de valores. Não surpreende, pois, que os países mais ricos estejam empenhados em fechar as fronteiras em relação aos pobres, que, por sua vez, se encontram nesta situação, em parte por causa da exploração de que são vítimas. Alguns sobrevivem 12 meses, 12 anos, em guerras internas, cujas armas terão sido vendidas pelos países mais ricos. Triste desigualdade. Estão condenados a viver como uma mulher que padece de uma hemorragia interminável, uma ferida aberta pelo pecado dos irmãos mais poderosos. Como as mulheres do Evangelho, muitos destes pobres não têm nome. Aos olhos dos que se movem pela inveja e pela cobiça, eles não têm valor. São tão insignificantes que podem morrer no deserto ou no oceano, na esquina de uma cidade ou na fronteira de algum país. Mas a sua presença desafia continuamente a comunidade crente. Eles aproximam-se receosos de quem os pode ajudar, receosos, mas animados por uma esperança ténue de encontrar um coração generoso, um coração moldado pelo Deus da generosidade que lhes estende a mão e os ajuda a recuperar a dignidade de filhos amados de Deus. E quando os acolhemos, percebemos que eles, à imagem do Salvador, na sua pobreza, também têm a capacidade de nos enriquecer. Eles despertam o melhor que há em nós, transformam-nos, tornam-nos mais humanos. Por outro lado, não nos esqueçamos do que o Papa Francisco nos recorda na recente exortação Alegrai-vos e exultai. Diz o Papa, em cada irmão, especialmente no mais pequeno, frágil, inofensivo e necessitado, está presente a própria imagem de Deus. De facto, diz o Papa, será com os descartados desta humanidade vulnerável que no fim dos tempos o Senhor plasmará a sua última obra de arte. Os pobres evangelizam-nos, deixemo-nos evangelizar por eles. Que o Senhor inspire as nossas palavras e gestos para neste mundo sermos a imagem da generosidade do Filho de Deus. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras,
e subi aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com a força que nos vem da fé, façamos subir até ao Pai Celeste súplicas e preces por toda a humanidade. Digamos: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que o nosso Bispo, Manuel, e os nossos presbíteros e diáconos recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos que a salvação vem pela fé e em Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Para que os homens, ao olharem para Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons, sintam fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Para que a semente que os agricultores lançam à terra lhes dê o fruto que eles esperam e de que precisam, e traga o sustento àqueles que nada têm. Oremos ao Senhor. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus e a de Jairo que esperou contra toda a esperança deem vigor à nossa própria fé, oremos ao Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical honrem sempre o seu nome de cristãos e aliviem a indigência dos mais pobres, oremos ao Senhor. Pai Santo, fonte de todos os bens e origem de tudo quanto temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios que recebemos da vossa liberalidade e a louvar-vos com a voz e com a vida. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos, de facto, filhos amados de Deus, um Deus que procura a igualdade dos seus filhos. Rezemos com toda a confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em mim, mas dizemos sua palavra.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que a comunhão e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.